Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, hoje é dia 31, pessoal, virada de ano. E a primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, é agradecer a todos que estão aqui no canal, desde lá dos primórdios do canal, desde o início. Esse canal é lá de 2015, por aí, pessoal. Tem gente que tá aqui desde lá. E quero agradecer também os novatos, o pessoal que chegou agora. Pessoal, obrigado a todos mesmo, de verdade, obrigado a todos. E agora eu quero o quê? Pessoal, eu quero te desejar um feliz ano novo, um próspero ano novo, que o ano que vem, 2024, seja cheio de conquistas, tanto para nós, meros mortais, quanto para o Corinthians. Ano que vem, se Deus quiser, será cheio de conquistas, pessoal. E vamos começar conquistando o Paulistão. Pessoal, agora eu te peço aquele humilde like, fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E use o espaço de comentários para dar a sua opinião. Por quê? Porque ano que vem o Coringão vem forte. Corinthians vem forte, pessoal. O primeiro reforço é o Garro, Rodrigo Garro, pessoal. Fique até o final do vídeo para você entender todas as contratações do Corinthians, beleza? E agora, deixe os créditos por direitos autorais ao Samir Carvalho e também ao Jorge Nicola. Vamos pro vídeo, rapaziada, e mais uma vez, feliz ano novo, beleza? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians. Tá, com o Corinthians. Corinthians vai pagar 6 milhões de dólares. Corinthians iniciou com uma proposta de 5, que foi recusada. Fechou por 6 milhões de dólares, né? Cerca de 29 milhões de reais. Eu não sei se alguém tinha dado esse valor, senão posso meter um exclusivo aqui. Aliás, eu posso... eu vou usar o selo de qualidade agora. O tempo é rei e o pega essa, meu irmão. Porque o Garro é uma informação que eu trouxe em primeira mão. O interesse e a proposta e abrir negociações foi aqui no canal, né? Muita gente achou que eu estava mentindo, né? Enfim, é triste isso, mas está aí agora o Garro é jogador do Corinthians por 6 milhões de dólares. O Vasco tentou atravessar o negócio do Corinthians, tá? O Garro tentou atravessar o negócio do Corinthians. Desculpa, o Garro não, o Vasco. O Vasco tentou atravessar o negócio do Garro, né? Meteu 1,5 milhão a mais, tá? Mas não levou. Isso mesmo. Eu perguntei por quê, porque aí a resposta foi: o Corinthians já tinha um ok em carta do clube por esse valor, tá? O Corinthians fecha por 6 milhões de dólares, 29 milhões de reais. Eu só esqueci de perguntar para a fonte se esse 1,5 milhão era a mais que o Vasco tentou, era de dólares ou era real, porque aqui está apenas 1,5, né? Mas, enfim, o Vasco tentou oferecer... tentou não, né? O Vasco tentou atravessar e ofereceu um valor a mais, tá? O Vasco ofereceu mais do que o Corinthians está pagando pelo Garro, mas o Talheres, né, já tinha dado uma carta aí de ok, né, da proposta aceita pelo Corinthians, né? E acabou o Corinthians fechando com o Garro, e o Vasco mesmo, né, mesmo oferecendo a mais, né, mesmo oferecendo mais que o Corinthians, ficou, né, ficou sem o jogador, tá? É um jogador de 25 anos, né, o Garro. Corinthians fecha, tá, com o Rodrigo Garro, jogador de 25 anos, tá? 25 anos, que pertence, né? Pertencia ao Talheres, que aceita a proposta do Timão, né? Eu tinha colocado aqui até os números do Garro no dia que eu trouxe essa informação com exclusividade. Tá aqui, enfim. O Garro, nessa temporada, ele disputou 44 jogos pelo Talheres na Argentina, marcou 8 gols e foi responsável por... Fiquei sem voz de narrar no começo. E foi responsável por 9 assistências, tá? 9 assistências nessa temporada. Então, 8 gols e 9 assistências em 44 jogos, né? Um jogador de 25 anos. Estamos falando de um atleta que é meia, né? Não é nenhum centroavante,
não é um atacante. Então são números muito bons, tá? Corinthians aí pagando 6 milhões de dólares, 29 milhões de reais pelo jogador, por um atleta com os números maravilhosos. Com o Garro fechado, né? O Corinthians começa... Rollesser, tá, vamos lá. Com o Garro fechado, vem a pergunta, né? E o Rollesser? Rollesser, amigo. E o Rollesser? Jogador do Estudiantes, camisa 10. O Corinthians segue tentando, tá? Uma fonte me disse que o Benfica realmente está na parada, não é blefe do empresário dele. Não fechou ainda, né, com o Benfica, mas o Corinthians considera a negociação difícil. Uma fonte me disse que a ideia do Corinthians se o Estudiantes aceitar a proposta do Corinthians, que eu não sei o valor, eu sei que o Corinthians ofereceu mais do que ofereceu pelo Garro para o Rollesser, enfim, deve ser 8 de euros, né? Vai saber se não foi até 10, né? Não sei exatamente. Nessa questão, estou dando só uma opinião e um palpite, tá, gente? Isso aí, separar as coisas, a informação de opinião. Se o Garro foi 6 milhões de dólares e a do Rollesser foi mais, deve estar chegando nos 10, 9, 8, 9, 10, tá? Se aceitar, uma fonte me confirmou hoje, uma fonte que eu confio muito, até falo para ela, você quando fala para mim, eu divulgo sem medo. Essa fonte me disse que se o Estudiantes aceitar, o Corinthians compra o Rollesser também, tá? Então seria aí o Rollesser com o Garro. Mas lembrando, a mesma fonte diz que, Samir, é muito difícil, tá? É muito difícil. Você imagina esse meio campo do Corinthians, hein? Com o Ranieri, que é pegador, né? Hein? Então, gente, o Rollesser, né? Um amigo meu que mora na Argentina, né? O Bruno Éder falou, Rollesser, amigo. O Rollesser, amigo, então segue na mira, né, cara? Isso me impressiona, porque eu tinha dado a opinião aqui, o Corinthians fez proposta pelos dois, né? E tinha dado a opinião quando estava até atirando, né? Dando 2 tiros para acertar um. Mas se ele aceitar, vão ser 2 tiros mesmo e certeiros, né? Enfim, vamos aguardar, mas repito, é uma informação difícil, eu acho que não fecha o Rollesser, tá? Eu acho que não fecha, né? Ainda existe o interesse do Esporte Clube Corinthians Paulista no Rollesser, aliás, uma proposta enviada aos Estudiantes. Imagina... Já pensou, pessoal? Um meio campo com o Rollesser e o Garro. Pessoal, se o Fausto Vera ficar e voltar a jogar o que jogou em 2022, imagina, pessoal. Imagina esse meio campo do Corinthians. Porque o Moscardo já saiu, já é águas passadas. Mas imagina o Fausto Vera jogando o jeito que jogou 2022, junto ali no meio campo com o Rollesser e o Garro. Aí Yuri e Alberto já cansar de fazer gol. Eu espero, né? Pessoal, vamos continuar e fortalece com like. Agora a respeito de Corinthians, com atualizações importantes sobre os 2 nomes gigantes especulados recentemente no Corinthians. O primeiro deles, Firmino, o segundo, Benjamin Hohlheiser. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma fonte super importante dentro do departamento de futebol do Corinthians de 2024 e a pessoa respondeu aos 2 temas. Sobre Firmino, pelo que eu entendi, o Corinthians buscou informações depois do vazamento da notícia de que o Firmino estaria deixando o Al-Ahly da Arábia Saudita, mas recebeu a notícia de que essa rescisão de contrato está bem distante de acontecer. Segundo esse dirigente com quem conversei, a chance de o Firmino rescindir o contrato lá na Arábia Saudita é perto de 0. E a curiosidade é que essa declaração vem no mesmo dia em que outra mídia, agora da Inglaterra, afirma que pode haver a rescisão do contrato. A publicação foi do Talksport, uma conta que tem mais de 2 milhões de seguidores no Twitter, e afirma que um retorno ao Brasil ou à Europa não está descartada diante da dificuldade do Firmino em se adaptar. Segundo o dirigente corintiano, o fato de ganhar mais de 10 milhões de reais por mês é um baita impeditivo para que essa rescisão de contrato aconteça. De qualquer forma, a informação é: o Corinthians foi buscar detalhes sobre a situação do Firmino e ouviu que ele continua por lá. Então, se foi buscar detalhes, é que o Corinthians está atento. Eventualmente, se houver rescisão, podemos voltar a debater sobre o tema. Sobre Benjamin Hohlheiser, atacante de 23 anos de idade que pertence ao Estudiantes.
Corinthians tem a intenção de contratá-lo, mas essa minha fonte assegura que o jogador está fechado com o Barça. Com o Barça não, com o Benfica, desculpa. E essa declaração ou essa informação que o Corinthians tem casa com aquilo que disse o Carlos Espinosa, representante do atleta. Em entrevista ao GE, o Espinosa afirmou, abre aspas, há uma proposta do Corinthians, mas estamos fechando com o Benfica, fecha aspas, acordo de 9 milhões de euros ou mais ou menos 45 milhões de reais. A negociação deve ser sacramentada nos próximos dias. A última sobre o Corinthians, contei para vocês alguns dias atrás que Rodrigo Garro estava muito perto de ser anunciado. Até o pai do atleta, meio atacante do Tadieres, chegou a publicar um story com a imagem do filho vestindo a camisa do Corinthians, obviamente numa montagem, mais um indício de que o Garro vai ser sim reforço alvinegro. Já são 7 contratações e 118 milhões de reais investidos em reforços. Curtiu o vídeo? Rapaziada, vamos ver aqui agora a informação, a notícia que o Chico Garcia traz a respeito de um jogador importante que pode pintar no Corinthians. E a pedido do Mano Menezes, pessoal. Fortalece com like aí, vamos ver aqui. Pessoal, o Corinthians vem forte. Tô falando do Michael e do Luiz Henrique. Segundo ele, o Mano Menezes pediu expressamente pontas, jogador de beirada. Ele quer esse jogador de velocidade do 1 contra 1 e quer um nome forte no mercado. O Michael pertence ao Al Hilal, a gente já sabe, o Michael já foi especulado no Corinthians, no Grêmio, voltar para o Flamengo, aquela coisa toda. Inúmeras vezes o Michael quer voltar para o Brasil, mas o Al Hilal é ruim de negócio. Então é muito difícil negociar com o Al Hilal. Você pode fazer uma proposta de compra, mas os caras assim, eles não precisam de dinheiro. Então se não for uma proposta minimamente aceitável de 8 a 10 milhões de euros, que é um valor até considerável hoje, né? E o Corinthians está despendendo, né, valores assim nas negociações de janela, pode até acontecer, mas é muito difícil. O Al Hilal não libera. Se você não fizer uma proposta convincente, não libera. Então o Michael eu acho muito complicado. Mas enfim, é um nome que surge, que está na pauta e que sempre é observado pelo Corinthians e que pode acontecer. Daqui a pouco pode fechar, mas não houve uma proposta ainda. O Corinthians está avaliando. E o Luiz Henrique é interessante, porque o Fluminense tá tipo assim, praticamente fechando com o Betis da Espanha por um empréstimo, inclusive dobrou a oferta de empréstimo, que seria de 500 mil euros para 1 milhão de euros. Ele que é cria do Fluminense, foi vendido de lá em 2022 e que estaria repatriando o jogador e estaria tudo certo. Só que o Flamengo entrou na parada, só que o Flamengo não fez proposta. O Flamengo assim, tipo, fez a sondagem, fez a consulta, entrou na concorrência, papapá. E o empresário do atleta tá vendo que, opa, pode ter um leilão aqui pelo jogador. Só que aí o Corinthians entrou na parada e disse assim, peraí, qual é o valor de mercado dele? Ele foi vendido por 8 milhões de euros, mais 5 de bonificações, 13 milhões de euros. Se o Corinthians fizer uma proposta de compra, sei lá, por 8 milhões de euros, é capaz de conseguir o jogador. Isso se o Betis liberar. Se o Corinthians fizer uma proposta maior do valor de empréstimo que o Fluminense está fazendo, que não é tão alta assim, 500 mil euros ou 1 milhão de euros, o Corinthians pode vencer essa concorrência. O Corinthians está observando essa negociação do Luiz Henrique com o Fluminense e o Flamengo como algo extremamente viável, pelos valores envolvidos, pelo aporte que o Augusto Melo está tendo nessa nova diretoria para poder contratar, entendendo que é um jogador de lado, que quer voltar para o Brasil e que pode ter no Corinthians até uma condição de titularidade. O Corinthians pode oferecer esse projeto. Então, é um nome avaliado, é um nome interessado, né? E que está dentro das características que o clube precisa nesse momento. Então, Luiz Henrique, viu? Não estranhe se o Corinthians não avançar numa negociação por esse jogador, embora ele já esteja praticamente encaminhado com o Fluminense. O Fluminense está aumentando o valor para pagar para o Betis aí pelo valor de empréstimo, mas o Corinthians entrou na parada. E se fizer proposta, pode ser que aí os caras balancem lá. Vamos aguardar se vai ter essa proposta mesmo. Então, rapaziada, vamos lá. Quem é mais velho aqui no canal, quem acompanha todos os vídeos do canal aqui, sabe que eu fui um dos primeiros a falar no nome do Luiz Henrique. E olha que o Brasileirão não tinha nem terminado ainda. Logo após a eleição do Augusto Melo, eu vim aqui e falei, rapaz, lembra do Luiz Henrique do Grêmio, ou do Grêmio que é do Fluminense, ex-Fluminense? O Corinthians poderia ir atrás dele. O que tá acontecendo? O Corinthians tá indo atrás do Luiz Henrique. Pessoal, comenta. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Sobre o Michael, pessoal, é um bom jogador. Gostaria que ele vestisse a camisa do Corinthians. Mas sabemos que é muito, pessoal. É muito difícil, pô. Assim como o Firmino. Entendeu? É muito difícil. É mais viável, é mais fácil o Corinthians trazer o Gabigol do que o Michael, pô. Eu gostaria que o Michael jogasse no Corinthians. E você, o que pensa? Use aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Michael jogaria por ambos os lados. Mas nós temos o Wesley. Wesley é um bom jogador, imaturo ainda, mas vai melhorar.
vai melhorar e vocês verão, o Wesley ainda vai brilhar com a camisa do Corinthians, se não for vendido antes. Comente aí, fortalece com o like, tamo junto e vai Corinthians. Mais uma vez um feliz ano novo e ano que vem cheio de conquista para todos. E o Corinthians trará a conquista pra gente.